Apesar de não ser um direito real muito utilizado nos dias de hoje, muitas vezes ele provoca uma confusão para o operador do direito. Vamos à definição. Anticrese é um direito real previsto nos artigos 1506 a 1510 do Código Civil, no qual o devedor entrega um imóvel a um credor para que este aufira os lucros e rendimentos desse bem até a quitação da dívida. A anticrese funciona assim. Você deve uma determinada quantia a alguém, R$10.000, por exemplo, e em compensação você transfere um imóvel frutífero por um período de 1 ano ao seu credor, para que ele utilize os rendimentos dos frutos, como os aluguéis, por exemplo. O credor anticrédito, assim chamado, usufruirá desses frutos até a quitação da dívida. Na anticrese, o devedor deve apresentar anualmente um balanço ao devedor da administração do bem gravado como anticrese em cartório. O que vocês verão a partir de agora é uma audiência simulada em que o conflito se desenvolve por conta desse instituto. Bom dia. 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 Bom, antes da gente entrar, eu preciso qualificá-los para constar minha ata. Eu vou precisar do nome completo da autor da ação e do seu advogado. Augusto César Costa Martins. Iago Rodrigues Salomão da Silva. OAB 11245 Maranhão. Silvana de Oliveira Pinheiro. Certo. Nome do réu advogado? Felipe Tibério Costa, OAB 26192. Existe terceiro interessado? Leandro Jesus dos Santos. Nome do advogado? Lucinara Moraes, OAB 1122 MA. Bom, existe alguma testemunha? Sim. É o Emanuel Mendes do Espírito Santo. E vai ser por videoconferência. Peço que todos tomem seus devidos lugares, seus devidos assentos, para registrar a audiência. A gente já vai estudar. Bom dia a todos. Daremos início à audiência de instrução, processo número 2354-2019-001, referente à ação ordinária com pedido de venda de imóvel dado como garantia em contrato de anticrese, cumulada com pedido de reparação do bem, tendo como autor Augusto César Costa Martins, em face de Silvana Pinheiro. Na inicial, o autor Augusto César Costa Martins alega que, juntamente com a irmã Silvana Pinheiro, ré no processo, são herdeiros de um imóvel do tipo albergue de 2 pavimentos. Na inicial, o autor afirma que o andar inferior era utilizado como uma casa noturna pelo mesmo e o andar superior não tinha nenhum uso. Ainda segundo o autor, o imóvel foi dado como garantia de uma dívida no valor de R$50.000, em um contrato de anticrese celebrado entre a irmã e o seu credor, Leandro de Jesus dos Santos, que utiliza a parte superior do imóvel com um aluguel de kitnets para estudantes há 1 ano, e que o contrato tem duração de 2 anos. Acontece que o autor contesta que os balancetes anuais e, por consequência, deseja vender o imóvel, uma vez que são constantes as reclamações dos inquilinos que moram na parte superior por conta do barulho da sua casa noturna. Amparado no seu direito de coproprietário, vem requerer a tutela do judiciário. A ré ofereceu contestação ao pedido de venda do imóvel e o credor anticrético participa como terceiro
interessado para contestar o pedido de impugnação dos balancetes apresentados por ele. Inicialmente, quero me dirigir ao autor e seu advogado constituído, senhor Augusto César. O senhor pode narrar como ficou acordado a utilização do imóvel entre o senhor e a sua irmã? Sim, Excelência. Excelência, com a morte do nosso pai, nós herdamos a propriedade do Alberto. Minha irmã é funcionária pública do Detran e eu sou autônomo, desenvolvendo minhas atividades com a organização de eventos, na parte inferior do albergue. De lá tiro o sustento da minha família. Acontece que com os frutos obtidos com a anticrédito do imóvel, eles são inferiores aos valores acordados normalmente para o abatimento da dívida da minha irmã. O advogado do autor pode embasar as alegações do seu cliente quanto à divergência dos frutos a que a sua irmã tem direito? Meritíssima, conforme os balanços anexados aos autos, e levando em conta a correção monetária, o meu cliente faria jus a uma remuneração mensal de R$5.000, tá? Uma vez que o andar superior, que é dado no contrato de crédito, possui 10 kitnets que deveriam ser alugados ao preço de R$500. Acontece que, de acordo com os dados constantes no balanço, existem kitnets do mesmo perfil, da mesma estrutura, que estão sendo locadas com valores diferentes. O advogado do autor, essa redução alegada pelo seu cliente é na ordem de quanto? Na ordem de R$2.500, ou seja, 50% do valor deveria ser pago ao meu cliente a título de fruto do imóvel. Em consequência, eu vou impedir a impugnação desses balancetes nos termos do parágrafo 1º do artigo 1507 do Código Civil. Então, amparado no seu direito de coproprietário, o senhor quer, em nome da sua irmã, pedir tal impugnação e vender o imóvel dado como anticrese, não é isso? Sim, Excelência. Peço que a parte demandada se manifeste a respeito das pretensões formuladas e, em seguida, o seu advogado constituído. Senhora Silvana, pela sua contestação, a senhora optou por dar a sua parte no imóvel mediante contrato de anticrese. Não existia nenhuma outra forma de a senhora adimplir a sua obrigação com o seu credor? Excelência, a princípio eu pensei com um acordo com o meu irmão em vender o imóvel, mas ele não aceitou. E o que o senhor Augusto alegou? Ele alegou que não venderia a parte devido a utilizar o pavimento com eventos como casa de shows, fazendo eventos. Então eu comuniquei a ele que faria o contrato de anticrese para quitar a minha dívida e que seria o caso do andar superior, porque ele seria utilizado, que essa parte seria utilizada para adimplir a minha dívida. E o andar de baixo ficaria para ele, para realizar os trabalhos, até para ter a questão do seu sustento. A sua defesa pode se manifestar? Meritíssima juíza, minha cliente, como coproprietária do bem, vem reafirmar a validade do contrato, uma vez que o direito de minha cliente vem amparado no artigo 757 do Código Civil, quando diz que a coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada como garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Percebe que a anticrese em questão, por ser um direito real de garantia, não foi dada em sua totalidade, até porque o autor ficou com a exploração da parte inferior e a minha cliente deu a parte superior no contrato de anticrese.
que por sinal foi com anuência do irmão. Em outras palavras, tal pedido não pode ser acolhido pelo disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil, que diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Defiro a fundamentação apresentada, uma vez que a senhora Silvana é a única legitimada para realizar tal pedido. Além do pedido anterior, o autor pede a autorização para a venda do imóvel, uma vez que a requerente não tem interesse até o fim do contrato de anticrese. Peço agora que o credor anticrético, Leandro de Jesus dos Santos, como terceiro interessado, juntamente com a defesa, se manifestem a respeito da validade do negócio jurídico celebrado. Excelência, o contrato está perfeitamente legal, com duração de 3 anos. E só dizia a respeito da parte superior do imóvel. Eu não posso sair prejudicado, caso o imóvel seja vendido. Agora, na sua totalidade, como pretende o autor da ação? Excelência, conforme disposto nos autos, requeiro a oitiva da testemunha sobre os fatos alegados pelo meu cliente. Vamos então realizar a testemunha, que por não se encontrar na comarca, prestará seu depoimento por videoconferência. Depoimento do senhor Emanuel Mendes de Mello, referente ao processo 2354-2019-001. Quero desde já lhe advertir que o seu depoimento está sendo gravado em videoconferência. Por favor, peço que fique de frente para a câmera e com o microfone próximo do senhor. Senhor Emanuel, estamos em juízo e peço que o senhor diga somente a verdade, nada além da verdade. Sim, senhora. O senhor serviu como testemunha na assinatura do contrato de anticrese, certo? Sim, perfeitamente. Em algum momento, o senhor Augusto se recusou a anuir com o negócio celebrado pela irmã? Não que eu saiba, até porque ficou bem claro a divisão, ele com a parte de cima e ela com a parte de baixo. O senhor, como vizinho do imóvel, tem ciência de reclamação dos inquilinos do senhor Leandro quanto ao barulho da casa de shows do andar inferior? Agora, nesse ponto, eu tenho que dizer a favor dele. As reclamações são constantes, de modo que ele já chegou a me dizer que a única alternativa seria vender o imóvel. E quanto às questões de conservação do imóvel, o que o senhor tem a dizer a respeito? Já ouvi por alto reclamações a respeito de problemas estruturais do albergue, como infiltração, rachaduras, entre outros. Sem mais perguntas, o senhor está dispensado. Audiência de instrução e julgamento, processo número 2354-2019-001. Ação ordinária com pedido de venda de imóvel dado como garantia em contrato de anticrese, cumulado com pedido de reparação por má conservação do bem. Nesta fase, cumprindo o disposto na audiência anterior, iniciaremos a oitiva do perito, que proferirá o laudo pericial, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 156 do novo Código de Processo Civil, que prevê que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Sendo assim, peço que entre o perito especialista em edificações, Michel Santos. Senhor Michel Santos, apresente diante deste juízo o resultado do laudo pericial a respeito das deteriorações do albergue em questão. Meritíssimo, após as análises estruturais feitas no imóvel cumprindo todas as exigências impostas pelo Conselho, pude perceber que as deteriorizações que o albergue apresenta são oriundas de sua má conservação. Que argumentos embasam a sua comprovação? Nas laterais do imóvel não existe escadas que permitam o escoamento fácil da água da chuva, de modo que ela se infiltre nas paredes, tornando-as quebradiças e danificando o reboco. Sem contar que em 3 apartamentos foram identificados vazamentos oriundos dos banheiros, atingindo inclusive um andar térreo.
A defesa pretende contratar um perito para contestar as alegações? Não, meritíssima. Está aberta as alegações finais para o autor e a ré. Meritíssima, peço que a Anticrese se converta em arrendamento com salário a ser fixado por este juízo. Assim, o credor administrará o prédio inteiro de modo pelo fim do prazo restante de 1 ano, para que a dívida da minha cliente seja adimplida, mas rapidamente, e o autor seja remunerado até a efetiva compra do imóvel, como desejam os dois até o final do contrato. Sendo assim, nos termos do artigo 1508 do Código Civil, condena o senhor Leandro de Jesus dos Santos a indenizar os proprietários do imóvel pelas deteriorações sofridas, efetuando o pagamento e convertindo o contrato de Anticrese em arrendamento conforme a anuência da proprietária. O imóvel poderá ser vendido assim que adimplido as parcelas restantes. Da decisão a ser publicada no Diário de Justiça Eletrônico cabe recurso. Sem mais para hoje, dou por encerrada a audiência.